és a fonte, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Soberano Deus e eterno Pai. Ah, Senhor, obrigada por este dia que se chama hoje. Senhor, obrigado por esse encontro. Senhor, obrigado porque nós sentimos a tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque é essa presença, Pai, que nós viemos buscar. É essa presença que nos atraiu a este lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas portas abertas. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigada, Senhor, por estarmos hoje aqui. E clamamos, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós sabemos, nós temos a consciência de que há em nós uma limitação. E nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Ó Santo Espírito, nos ajuda, porque nós somos limitados. Nós só vamos até onde o Senhor nos permite. Mas que nessa manhã todo o nosso entendimento humano, todo o nosso racional possa ser substituído por um entendimento espiritual. Ah, Senhor, nos ajuda nessa manhã a irmos além do que nós temos a capacidade humana de entender. Ah, Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, porque nós sabemos que o Teu Santo Espírito está aqui. Nos convence, nos ajuda a entender, nos ajuda a absorver absolutamente tudo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para essa manhã. Eu creio em nome de Jesus que essa manhã tem banquete espiritual. Mas, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a entender. Me ajuda a discernir. Ah, Senhor, derrama, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, um poder sobrenatural, um poder do discernimento, o poder, Pai, de ir além do que os olhos enxergam, do que os ouvidos ouvem, Pai. Ah, Senhor, que no momento em que eu estiver ministrando a Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa passear no meio da Tua igreja e fazer, Pai, a Tua obra, Pai, aquilo que o Senhor preparou para essa manhã. Que aqui, Pai, no meio do Teu povo, Pai, são Teus filhos, a Tua igreja, Pai, o Teu corpo, que o Senhor possa encontrar terra fértil, Senhor. Que todas, Pai, absolutamente todas as sementes lançadas nessa manhã venham gerar os frutos, Senhor, os frutos que o Senhor deseja para cada um de nós. E que o nosso único objetivo, Senhor, seja glorificar o Teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Podemos nos assentar. A paz do Senhor, igreja. Vocês estão aí? Oh, glória. Tem gente animada aí? Vou pedir para o pessoal que está aí em cima, se puder ligar a luz um pouquinho. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Todos de casa? Oh, glória. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. É uma alegria muito grande olhar para cada rostinho. Às vezes a gente se preocupa muito com números, né? Mas nosso Senhor, Ele não tem problema com esse negócio de números, não. Ele está mais do que feliz com cada um que venceu, igreja. Venceu para estar aqui. Glória a Deus, que nada te parou. Porque hoje quem marcou o encontro com você aqui foi o Espírito Santo de Deus. Não tenha dúvida disso.
mas que a gente possa realmente estar aberto, porque eu creio que hoje tem resposta para nós. E aí muitas vezes você fala assim, pastora, sabe que hoje eu não trouxe pergunta não, pastora. Estou leve hoje. Mas no dia a dia a gente tem umas perguntas, uns questionamentos que a gente faz para Deus. E aí a gente fica pensando, será que Deus não vai responder? Então eu creio, igreja, porque essa palavra foi resposta para mim em muitos. Não é que a gente questionou, mas no fundo a gente queria entender situações que ocorrem na nossa vida e com certeza nós não esperávamos, e a gente vai lidando ali meio que no automático, naquilo que está acontecendo, você vai reagindo, mas aí depois você vai dando, no momento que vai dando uma paradinha assim, que você vai tomando fôlego, aí você vai falando com o Senhor, meu Deus, estreito. Mas aí, gente, às vezes a gente na hora ali não está preparado para entender. Aí Deus vai falando no decorrer do processo. Então eu creio, em nome de Jesus, tem resposta para nós hoje, amém? Gente, eu acho que eu já falei isso aqui em outras vezes, eu tenho uma certa dificuldade em montar o tema, hein? Porque assim, Deus vai dando a palavra e aí você vai lembrando de um versículo, aí você vai lembrando de uma passagem bíblica, e aí você sabe o que Deus quer que você leve. Lembrando, gente, que quando a gente está aqui nesse altar, a nossa maior preocupação é em passar tudo aquilo que o Senhor entregou. Mas, gente, quando vem de Deus, é muita coisa. E aí, assim, você, mais ou menos, né? Fica sossegado, não fica, porque você é só um mensageiro. A palavra vem dele. E a gente tem um temor de mudar qualquer coisa. E aí a gente fica pensando no tema. Aí tem que ser um tema assim, sabe? Que dá uma curiosidade, um negócio assim, mas que já não revela tudo. É complicado. Olha o tema. Se o foco muda, o caminho muda. Se o foco muda, o caminho muda. Aí as mentes começam. O que será? Gente, algo que nós temos, eu creio que todos nós temos observado. O número de evangélicos, o número de pessoas que ali, quando é questionado, sabe quando a gente... São tantas as situações, porque muitas vezes nós estamos inseridos no meio de evangélicos. Então é comum a gente ver um grande número de evangélicos, porque nós estamos inseridos no meio de evangélicos, né? Mas quando a gente começa a ver assim ao nosso derredor, no mundo, né? No nosso trabalho, até mesmo, gente, em hospitais, sabe? Geralmente quando você está ali preenchendo um documento, uma ficha no hospital, ali tem ali a religião. Ou você vê as pessoas, né, perguntando, questionando, o paciente, os familiares, a família, tem alguma religião? E aí você vê aumentando muito o número de evangélicos, o número de cristãos. E aí você vê também ali no trabalho, de repente, mas aí você vê que o negócio assim, um precisa falar Jesus, né? Aí as pessoas começam a ficar mais... tira um pouco da resistência e começa a falar, eu também sou, eu também. Você congrega em qual igreja? Mas você percebe que tem que ter um para iniciar a conversa, né? E aí você vem percebendo que o número de evangélicos tem aumentado. E aí você vai todo alegre puxar assunto, né? Mas e aí? Você congrega onde? Qual o seu ministério? Então, eu já congreguei. Eu já fiz parte de um grupo de orações. Não, na verdade, eu conheci Jesus num momento difícil da minha vida, mas, para falar a verdade agora, eu estou um pouco afastado. E aí você começa a ver que aquele número não é um número real. E aí, gente, muitos falam de um movimento dos desigrejados. Não, é assim, pastora. Aí quando
né? Dificilmente, gente, dificilmente a gente, como eu posso dizer, se titula pastora, sabe? A gente começa falando do ministério, porque senão você já bloqueia a conversa ali. E aí a pessoa não se abre, acha que já vai ser julgada. Mas aí as pessoas começam a falar assim, na verdade, assim, eu participava, pastora, de uma igreja, mas aí eu me decepcionei com a igreja, me machuquei. Aí você ouve outros casos assim, sabe? Não, a gente não precisa de igreja para acreditar no Senhor, não. Eu acredito em Jesus, mas eu não preciso estar na igreja. E aí você ouve aqueles casos assim também, eu vou na igreja, mas, sinceramente, assim, eu não gosto muito de compromisso. Gosto muito dos bastidores. Porque eu tenho medo de me decepcionar, de me machucar, porque a gente começa a lidar com pessoas, e aí é complicado e tal. E aí, a gente para pensar assim, por que tantos têm mudado o foco? Por que tantos têm desanimado? Por que tantos experimentaram, pisaram no Santo dos Santos, mas têm resistido? Sabe, igreja, eu acredito que quando você aceita Jesus, nossa, igreja, não é o primeiro passo, é o passo mais importante. Sabe, a partir daquele momento, igreja, o Espírito Santo habita em você. Mas o que tem feito muitos serem paralisados a ponto de não desejar mais estar em comunhão? Como, gente, é assim, é muito difícil espiritualmente você ouvir: estou afastado. Por quê? E aí a palavra do Senhor, Jesus, nos falou, em João 15, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Igreja, como isso é forte. Mas muitas vezes nós olhamos a palavra do Senhor e ela é tão clara para alguns, mas não é tão clara para outros. E a pergunta que o Espírito Santo nos traz hoje: como fazer para ir até o fim? Igreja, o Espírito Santo de Deus tem uma preocupação atual com a sua igreja. Porque muitos têm desanimado. Porque muitos têm parado no meio. E hoje o Espírito Santo de Deus vai nos trazer respostas através da vida de um homem que foi até o fim. Mas o que tinha na vida desse homem? O que aconteceu na vida desse homem? O que mudou para que esse homem, um homem assim como eu e você,
Um homem com paixões, um homem com desejo, um homem com sonhos, um homem com falhas, um homem com a natureza humana, exatamente como eu e você. Como ele conseguiu ir até o fim? E quem é esse homem, gente? É o homem que escreveu assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Igreja, quando Jesus nos avisou que era necessário permanecermos nele, é porque ele já sabia que algo iria tentar nos tirar da presença dele, nos afastar, nos fazer desanimar, não permanecer. Mas a palavra do Senhor também nos mostra, igreja, exemplos de homens, mulheres, humanos, que conseguiram ir até o fim. Então, nós precisamos hoje, com a ajuda do Espírito Santo, entender esse mistério. Quem quer ir até o fim aí, igreja? Essa é a nossa única opção, igreja. Nós não podemos aceitar que existe outra opção na minha e na tua vida. Não tem, igreja. Mas nós também precisamos reconhecer que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque muitas coisas acontecem na caminhada que nos faz desanimar. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por estar aqui. Mas só você e Deus sabe o que é estar aqui. O que você tem vencido a cada dia. O que você tem suportado para estar aqui. O que você tem feito. Ou o quanto, como está ali, sabe? A tua força. E eu creio, igreja, que se o Senhor trouxe eu e você aqui, é porque Ele sabe que a gente precisa de ajuda. E aí nós começamos a imaginar aqui, gente. Se nessa manhã nós tivéssemos ali a oportunidade, imagina assim, ó, imagina aqui Paulo veio para o culto. Paulo, o apóstolo Paulo. E aí a gente pudesse ter ali uns minutinhos com ele. E aí a gente ia começar a perguntar assim, Paulo, não foi fácil não a caminhada aí. Mas realmente, a palavra do Senhor nos narra, não apenas o que você escreveu. Não é falar assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa não é uma visão de Paulo. Essa é uma visão de Deus a respeito de Paulo. Mas como você fez para ir até o fim? Igreja, e creia, Paulo vai responder para mim e para você através da palavra do Senhor. E aí, estudando a vida de Paulo, eu ouvi um testemunho de um pastor que recentemente ele foi a Roma, na Itália. Ele teve a oportunidade de ir a Roma, foi pregar, mas ali com os pontos turísticos, os passeios, as histórias. Aí ele estava falando que ele conheceu o Coliseu e que Roma é cheio de obras assim enormes, construções, tem muita história por trás. Aí os guias levam e falam, enfim, é um passeio turístico assim. E ele falou que não tem como você não se impressionar com a grandiosidade, porque você fica pensando assim, quando aquilo foi construído, nossa, como esses homens conseguiram fazer um negócio desse tamanho? Mas ele falou que o ponto forte dessa viagem que ele fez foi quando ele entrou numa cela subterrânea. E aí ele estava falando dessa cela e aí me despertou uma curiosidade. A cela, gente, que fica lá em Roma, ela é chamada de prisão mamertina. E ele narrava assim, é uma cela subterrânea, fria, escura, extremamente desconfortável, não tinha nenhum conforto físico nem espiritual.
E aí ele fala que tem 2 vãos de escada, assim, que hoje é de ferro, mas que antes era de pedra. E aí, conforme você vai descendo, a coisa vai piorando, né? Aí, assim, o cheiro é forte, a umidade é forte, é escura, é fria. E ele narrou que a esposa dele é alérgica. E aí a mulher ia descendo e ia piorando. E ali, gente, foi a cela onde o apóstolo Paulo ficou preso. Ali, naquele lugar, que talvez se eu e você entrar hoje, a gente não consiga ficar por 1 hora, era se não o lugar de onde aquele homem escreveu as cartas, onde ele pedia para aqueles que estavam livres se alegrar no Senhor. Igreja, quando a gente começa a imaginar isso, a gente começa a entender, tem alguma coisa errada conosco. Porque, igreja, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê um nível de fé e esperança que não é humano, não é normal. Mas a gente nunca parou para imaginar assim, quando fala assim, Paulo escreveu muitas das suas cartas quando ele estava preso. Sei lá, a gente pensa assim, uma cela ali tranquila, com uma mesinha, uma cadeira. De vez em quando o carcereiro dava um copinho de água. Não, gente, não era assim não. E aí, aquele pastor falou que ele foi sentindo algo assim, que ia tomando conta dele. Porque ele ficava assim, e aí ia vindo na memória dele a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Efésios. E aí ele ficava pensando, como é que um homem pode ter tanta fé e esperança num ambiente desse? Igreja, e por tão pouco nós estamos pensando em desistir. Em nenhum momento nós vemos na palavra Paulo pensando em desistir. Igreja, além de não pensar, ele escreveu muito. As cartas de Paulo chegaram até nós. E aí ele falou, esse pastor, estava falando que a esposa dele ficava pesquisando no chat, assim, no chat GBT, assim, e esse lugar? E quando foi criado isso? E o que aconteceu neste lugar? E aí, o pastor falou que teve uma hora que o chat GBT falou assim, olha, eu achei, esses homens, os que estavam presos, eram tratados como inúteis, como pessoas sem valor que mereciam morrer. Mas depois de muitos anos, o império caiu e desapareceu. Mas o evangelho que eles pregavam continua forte em toda a terra. Olha isso, gente. Olha isso. Igreja, quando você olha as obras feitas por mão de homens, você fala, mas o império caiu. Poder de Roma. Aqueles que achavam que dominavam. Caiu. Como tudo nesse mundo vai passar. E por que isso nos atrai tanto? Tem tanta importância para nós. Mas, igreja, o mistério aqui é conversar com Paulo. Eu diria, homem, onde você encontrou força? Para onde você olhava? Porque se nós olharmos para as circunstâncias, se nós nos colocarmos por alguns instantes, talvez seria até interessante a gente ir nessa cela, né? Para onde esse homem olhava? Foram anos. O que esse homem viu? O que ele encontrou? O que ele entendeu que falta a gente entender, igreja? O que está faltando em nós? Porque quando eu comecei a ler, igreja, e aí você vai imaginando os detalhes, eu concluí logo que o problema está em mim. Não pode estar em Paulo, né? Porque ele foi até o fim. E se nós perguntássemos para Paulo, qual seria a resposta dele? Igreja, a resposta de Paulo para mim e para você seria: abra mão do seu desejo de uma boa vida
e receba um Deus bom. Olha isso. Abra mão do seu desejo de uma boa vida e receba um Deus bom. Ah, pastor, não entendi não, hein? Acho que eu não quis entender esse negócio não. Mas o que significa isso, gente? O que muitas vezes nos leva a pensar, e olha, se você está aqui hoje, você foi só levado a pensar. Mas essas cadeiras vazias do seu lado aí foram pessoas que já não foram só levadas a pensar. Não encontram forças para estar aqui. Sabe o que tem nos desanimado, igreja? A frustração. Muitos têm se frustrado. E por que se frustram? Por que desanima? Sabe o que é se frustrar, gente? Se frustrar é assim, ó. A gente monta um plano na nossa cabeça. Se eu fizer isso, vai acontecer isso e eu vou ter isso. É um roteiro na nossa cabeça. Isso é automático. É como se fosse uma expectativa linear. Eu faço A e vou obter B. O problema é quando o B não vem, mas você fez o A. Aí você fica frustrado. E na nossa vida é assim desde cedo. Desde cedo. Sabe quando a gente começa ali? Tudo, né? Ó, se eu obedecer meu pai, minha mãe, eu tenho esse benefício. Se eu estudar, eu vou bem na prova. Se eu for bem na prova, eu passo de ano. E aí vai. E aí você vai assim. É sempre assim, uma resposta às suas entregas. Aquilo que você faz. Aquilo que você se propõe a fazer. Consequência. Recompensa. Não sei. Mas quando não acontece do jeito que você estava esperando, aí você se frustra. E aí se você se frustra, você desanima. E aí a gente começa a pensar assim, mas quando nós olhamos a vida de Paulo, parece que não deu certo não. Ó, Paulo, gente, ele foi criado para ser um dos sacerdotes de Israel. Um homem sábio. Estudou ali aos pés de Gamaliel, um sábio. Paulo tinha eloquência ao falar. Não era para ter terminado preso, não. Será que Paulo tinha expectativa? Será que Paulo não foi frustrado em nenhum momento? De tudo aquilo que ele entregou, de tudo aquilo que ele fez pelo Senhor. Será que Paulo esperava um fim assim? Será que em nenhum momento ele pensou, olha, se eu não tivesse feito essa escolha... Porque ele estava preso, igreja, pelo simples fato de pregar sobre Jesus. Ele não era um fora da lei, ele não tinha feito nada, ele não era um criminoso, ele só pregava. E aí, será, gente, que não bateu ali na cabeça de Paulo ali um negocinho do tipo assim, acho que eu merecia mais? Será que eu fiz a escolha errada? Gente, o caminho para desistir é desejar mais uma boa vida do que um bom Deus. Olha isso. O caminho para desistir é desejar mais uma boa vida do que um bom Deus. Sabe quando nós começamos a correr o risco de nos frustrarmos? Quando nós nos tornamos idólatras de boa vida. Pastora, está complicado. Estou entendendo não. Então vamos lá. Vamos para uns exemplos. Imagina que eu pego o celular aqui agora e eu falo para vocês assim, nossa, como Deus tem abençoado nossa irmã Juliana. Como ela tem sido abençoada por Deus. Eu estou vendo o celular. Aí vocês vão ficar imaginando, o que eu estou vendo? O que eu vi? O que a pastora viu ali? Que está falando que Deus tem abençoado. Gente,
depende do que é bênção para você. Eu posso estar vendo aqui Juju de frente a uma mansão. Eu posso estar aqui vendo Juliana aqui renovando os votos de um casamento duradouro, feliz. Eu posso estar vendo aqui Juju celebrando com suas filhas, comemorando uma vitória, uma formação acadêmica. É tudo bênção, não é? Mas o que é bênção para você? O que é uma boa vida para mim e para você? Nós temos visões diferentes, vocês concordam? Se a gente fizesse uma enquete aqui, o que é uma vida abençoada para o Gilmar? O que é uma boa vida aqui para a Marlene? Cada um tem uma visão. E aí, igreja, na nossa caminhada na vida, nós crescemos e desenvolvemos essa mentalidade da recompensa. E na nossa trajetória ali no caminhar, a gente encontra Jesus. Então, imagina o seguinte, até então você estava assim, ó, se eu estudo, eu vou bem na prova, se eu vou bem na prova, eu passo de ano, se eu trabalho, eu recebo, se eu trabalho mais, eu prospero mais, e aí eu vou conquistando. Até aí estava no nível natural da coisa. No meio da caminhada, igreja, vocês tiveram o privilégio de conhecer Jesus. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos com esse privilégio? Nós usamos Jesus como uma estratégia para alcançar o que nós queremos. Agora, sabe, é mais ou menos assim, ó, eu não sei como Jesus foi apresentado para você. Mas aí, quando a gente conhece Jesus, é meio que agora o negócio vai. Não, porque agora é assim, ó, se eu obedeço, se eu sigo os seus mandamentos, é automático a vida boa. É resultado. E aí, igreja, quando não acontece, a gente se frustra. A gente para. Mas, igreja, sabe o que está faltando aí para nós? Que Paulo teve e talvez nós não estamos tendo. E o Senhor te trouxe nessa manhã aqui para que você entenda. Na nossa vida, a gente sempre fez o A, esperando receber o B. Jesus já é o B. Jesus já é a boa vida. Jesus já é o suficiente. É isso. Aí, igreja, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a entender que há satisfação em toda e qualquer situação. Porque o tudo já me foi dado. Igreja, de graça, pela graça. Pastora, tem estratégia para ter Jesus? Igreja, Ele morreu por mim e por você. Todos tivemos acesso a Ele, ao amor dEle. Muitas vezes nós colocamos Ele ali como a estratégia para ter a boa vida. Mas, igreja, Ele já é a boa vida. Igreja, nada que você conquiste nesse mundo, nada vai te trazer uma satisfação maior do que a presença de Jesus. É só vazios sendo preenchidos temporariamente. Mas se eu tivesse pastora, se eu tivesse uma casa maior. Meses. Você vai perceber que o vazio que você tinha, mesmo com a casa maior, continua. Mas é porque se eu casasse, casou, igreja, é bênção o casamento. Mas não é tudo. Porque se a gente coloca algo nessa vida como tudo, quer dizer que quem não tem não é feliz. Igreja, nada,
absolutamente nada nesse mundo satisfaz o vazio que existe na nossa alma, senão a presença de Deus. É ilusão, igreja. E aí, o que acontece? Quando nós não entendemos isso, nós nos frustramos. Frustra porque não tem. Frustra porque aquilo que você considerava uma boa vida não aconteceu. Mas igreja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, igreja, ali começou a nossa boa vida. Igreja, aí quando você entende isso, aí você vive um lugar de sossego. Quantos não têm estado doentes em busca, uma busca acelerada por essa vida boa? E parece que nunca satisfaz. Trabalha e tem que trabalhar mais, aí ganha um valor. Gente, a gente estava vivendo com um valor X, né? Aí vem uma promoção, glória a Deus, é bênção. Aí a gente faz o quê? Pega o nosso padrão de vida e adapta aquele novo valor. E aí aquele novo valor gente, já não vai dar também. E aí você está sempre em busca de algo mais para satisfazer. E esse caminho é perigoso, igreja. O caminho para desistir é desejar mais uma boa vida do que um bom Deus. Muitas vezes nós não enxergamos, igreja, que nós já temos tudo. E aí nós paramos e analisamos as pessoas que encontraram Jesus. Homens que caminharam com Jesus. Homens escolhidos por Jesus, 12 homens. E aí nós começamos a analisar a vida deles a partir do momento que eles começaram a caminhar com Jesus. Gente, é sério, quando a gente para fazer essas análises assim, a gente fala, mas por que eu não pensei nisso antes? Gente, vamos analisar a vida desses homens. Esses homens, alguns, a Bíblia relata que eram casados, Pedro era viúvo, e ali eram pescadores, outros cobradores de impostos, e começam a andar com Jesus. E aí a gente vai vendo, gente, esses homens enriqueceram? Sim ou não? Não. Tem algum relato que esses homens compraram propriedades? Adquiriram bens? Não. E aí esses homens, eles foram envelhecendo, cada um tem sua história. Vocês já leram o fim dos apóstolos? Gente, não foi um negócio muito agradável, não. Presos, humilhados, torturados, apanharam, foram decapitados, crucificados. Gente, o que nós temos esperado em ser um discípulo de Jesus? Será que a gente não entendeu errado o chamado, não? Porque nós temos colocado expectativas, gente, de que quando nós aceitamos o siga-me do Senhor, é que o negócio vai ser mais fácil, pastora. Não vou passar por essas tribulações, não, mas aqueles que seguiram Jesus e que conseguiram chegar até o fim, gente. Por quê? Porque a boa vida é estar com Cristo. É ter a sua presença, é caminhar com Ele, igreja. Nosso galardão não está aqui, não. Para com essa busca incessante, porque isso nos frustra. Vai nos deixar frustrado. Vai nos fazer desanimar. Sabe? Quando a gente olha para a vida desses homens assim, é como a gente falasse assim, não deu certo. Como a gente falaria para Paulo, como você, nessa vida péssima, conseguiu escrever para aqueles que estavam fora, aqueles que estavam livres? Sabe, sei lá, acho que se a gente fosse escrever, a gente ia ficar relatando como está lá, o negócio aqui não é bom não, a cela é fria, é isso. Igreja, não é sobre eu e você. É sobre o Senhor. Precisamos tirar os olhos da circunstância. Porque a partir do momento que nós entendemos, se nós temos Jesus, nós temos tudo.
Igreja, ele não é o A para conseguir o B, ele já é o B. E aí, se você já tem tudo, igreja, aí você vem adaptando o tudo no seu estilo de vida. Hoje está bom, eu tenho Jesus. Hoje não está tão bom não, mas eu tenho Jesus. Olha, aconteceu exatamente do jeito que eu imaginei. Obrigado, Senhor, por alinhar a Tua vontade na meu humilde plano aqui, Senhor. Mas quando não dá? Senhor, que seja feita a Tua vontade e me ajuda a entender. Porque eu tenho o Senhor. E o Senhor na minha vida é tudo. É tudo. Não tenho filhos, não sou feliz. Eu tenho Jesus. Não casei, não sou feliz. Eu tenho Jesus. Não consegui. Tudo aquilo que eu imaginei, trabalhei, queria ter, tal, sou uma pessoa frustrada, deveria ter muito mais. Fulano trabalhou, a gente começou junto, fulano tem uma casa aqui, tem outra no litoral, tem outra não sei aonde, não sei aonde. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu não vou viver frustrado. Igreja, a frustração é aquilo que você estava esperando e não aconteceu. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1, 20. Amém? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e a morte é lucro. Esse homem não tinha a preocupação que nós temos, igreja. Olha isso. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Em nada. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele já tinha tudo. Tudo. Igreja, e Paulo abriu mão de muita coisa. Abriu mão de uma vida confortável, abriu mão de uma crença pela qual ele se dedicou anos. E a gente sabe que quando ele começou ali a história dele como Saulo, em nome da sua fé, Paulo sempre foi cuidadoso, sempre foi zeloso. E ali vivia uma fé, uma religiosidade, perseguiu a igreja, mas tudo que aquele homem fazia, ele fazia com zelo. E aí chegou um momento, igreja, que ele descobriu que tudo aquilo que ele acreditou a vida toda era uma mentira. E quando ele esteve diante da verdade, que é Jesus, ele viu que tudo aquilo que ele e toda uma sociedade dava valor, era nada, era lixo. Igreja, só consegue chegar até o fim aqueles que entendem o valor que há na presença de Jesus. Jesus não é uma estratégia para termos uma boa vida. Jesus é a nossa boa vida. Jesus não é um atalho para conquistarmos coisas, lugares nesse mundo. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Nós, no momento em que nós entendermos isso, igreja, nós vamos viver de uma maneira leve. O sistema, a cobiça,
a necessidade de mostrarmos, de sermos aceitos, de conquistarmos, de fazermos, de acontecermos. Igreja, nós vamos deixar de mão essa loucura que o sistema tem nos feito. Sabe aquele negócio do automático? Eu preciso ser, eu preciso ter. Não, igreja. Já nos foi dado tudo, igreja. Nós somos privilegiados. Comece a viver mais leve. Sabe, a gente, quando começa a falar assim, uma vida, o que é uma vida boa? Uma vida com saúde. É óbvio, é uma vida boa, uma vida com saúde. E quando a gente perde? Igreja, quantos de nós não conhecemos homens e mulheres fiéis a Deus? Homens e mulheres que fizeram renúncias, entrega, e que hoje estão enfermos. E aí? Não tem mais a vida boa? Igreja, continuamos tendo Jesus. Ah não, pastora, mas como pode? Como pode? Serviu o Senhor a vida inteira. Estou chegando ali no final da vida, ou no meio da vida mesmo, ou no início da vida. Aí fui em um hospital, pastor, veio um diagnóstico. Não, pastora. Gente, continuamos tendo Jesus. Vamos passar e o resultado final está nas mãos dele. Gente, se alcançar a cura, glória a Deus, vamos ser boca do Senhor, vamos ser testemunho, vamos falar, vamos testemunhar. E se não? E se morrer? Vamos encontrar com Jesus. Ou nós vamos desistir? Nós vamos caminhar, e as coisas não saíram do jeito que nós imaginávamos, e nós vamos perder o nosso bem mais precioso. Ou nós vamos nos frustrar e frustrar todos aqueles que estão em nossa volta. Igreja, Deus te chamou para ser boca dele nessa terra. É fé até o fim. Não importa a circunstância. Porque vão olhar e vão falar, aquele servo do Senhor que serviu Deus a vida toda, um câncer, uma depressão, uma enfermidade, levou o corpo, mas a alma não. Porque até o último momento estava crendo, estava falando de Jesus, estava pregando, não murmurou. Igreja, a boa vida nós já temos. O que há de mais precioso nesse mundo já nos foi dado. Tudo comparado ao Senhor é pequeno. Pastora, meu casamento. Pastora, está uma luta. E eu já ouvi casos assim, eu vou falar a verdade para a senhora, viu? Foi depois que eu comecei a ir para a igreja. O negócio levantou lá em casa que está estreito. Glória a Deus por aqueles que conseguem estar aqui em comunhão com o seu cônjuge. Mas tem muitos que ainda oram. Tem muito joelho dobrado. Tem muita oração de madrugada. Ô igreja, teu casamento foi dado por Deus. Mas Deus continua sendo acima dele. Continua, não se frustra não. Se aquilo que nós planejarmos acontecer, amém. Mas se não acontecer, a vida boa eu já tenho. O que há de mais precioso eu já tenho, que é a presença do Senhor. E essa ninguém vai me afastar. Não é circunstância. Não é aquela luta que você acha que perdeu. Igreja, nos entristecemos sim. Sim. Mas não a ponto de pensar em desistir. Em parar a caminhada. Não existe essa opção para nós, igreja. Mas pastora, por que será que Deus está trazendo uma palavra dessa? Sabe por quê, igreja? Porque a serpente falou no ouvido de Eva no paraíso. Agora vamos pensar na vida de Eva e Adão. Um homem criado por Deus, que tinha o privilégio de falar com Deus todos os dias.
O homem tinha tudo. Gente, faltava alguma coisa para Adão? Vamos imaginar assim, olha como Deus é cuidadoso. Deus viu que o homem estava triste, né? Todo animal ali tinha um parzinho e ele não. Olha só, gente. Aí Deus fala, vou dar um presente para esse homem. Que presente, hein? Aí formou nós. Gente, faltava nada não. Nada. Faltava alguma coisa para aqueles dois? Não, faltava nada. Mas a serpente foi lá e falou, te falta algo. Mas igreja, o que faltava? Nada. E a estratégia dela não mudou não, viu? Ela continua falando nos nossos ouvidos que nos falta algo. Aí a gente pensa assim, né? Nossa, sinceramente, gente, lá em casa, quando a gente começa um debate ali sobre Adão e Eva, tem que orar para não ir para o coração, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, tinha tudo. Tinha tudo, tudo. Tudo. Mas a serpente falou assim, ó, falta algo. E ela fala todos os dias para mim e para você também, falta algo. Ah, pastora, mas a gente não tem, assim, não era aquela moleza como era não, né, pastora? Gente, nós temos Jesus, assim como eles, nós temos tudo. Tudo. E essa história de que te falta algo é mentira. Porque o diabo é o pai da mentira e ele só consegue trabalhar com a mentira. Mas ele tem falado constantemente que te falta algo, que isso tem se tornado verdade na vida de muitos. Assim como se tornou verdade na vida de Eva. Te falta algo. Eu não sei de onde tira esse negócio que falta. Não sei se é porque olha que o outro tem, você não tem, se compara. Ou porque você colocou na cabeça que você deveria ter. Ou porque é um padrão todo mundo ter, eu tenho que ter. Ah não, porque se eu estou na igreja eu tenho que ter. Se eu obedeço o Senhor eu tenho que ter. Ô gente, vamos olhar a vida dos homens que conseguiram chegar até o fim. Esses homens eu só vejo eles perdendo, gente. Perdendo o quê? Coisas nesse mundo. Mas eu creio, eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá diante do Senhor, nós vamos ver o que esses homens conquistaram. E aí é muito, igreja. Se você olhar com os olhos terrenos aqui, talvez aqueles que não conhecem, vai olhar e vai falar, esses homens fracassaram. Olha Paulo. Um cidadão romano, um homem com patente, um homem que deveria estar na sinagoga, pregando, sendo aplaudido. Um homem que estudou, gente, um homem estudou. Olha onde o homem está. Preso, numa cela fria, gelada, úmida, fedida. Escrevendo para um monte de gente torto. Que ele já foi lá, já pregou, já dedicou a vida toda. Agora tem que ficar escrevendo, que é para manter acesa a chama. Que trabalho cansativo desse homem. Olha como esse homem acabou a vida. Detalhe, ele estava nessa cela, já sabendo que a qualquer momento seria decapitado. Ele já sabia. Ele escreve para Timóteo sabendo que a espada já estava posta. Ele já sabia que ele ia morrer. Mas ele foi até o fim, porque ele tinha certeza de que o que existia de mais precioso nesse mundo, ele já havia recebido. E ele afirma, igreja, em nada ele seria envergonhado. E com a sua vida, seja ele vivo ou morto, ele iria glorificar a Deus. E assim foi. E aí, igreja, a gente traz aqui a mentira de Satanás, que te falta algo. Se você nasceu de novo e tem Cristo, não te falta nada. Igreja, acabou. É ponto. O segredo é esse. Como fazer para ir até o final sem desanimar? Eu já estou falando sem desanimar. Parar não é opção. É entender
que se nós nascemos de novo e temos Cristo, nós já temos tudo. Não nos falta nada. Igreja, a gente tem que responder isso para a serpente todo dia, viu? É todo dia. Porque talvez você saia daqui, não que a presença do Espírito Santo não te acompanhe, ele está dentro de você. Mas nós sabemos que quando nós nos reunimos, em nome do Senhor, Ele faz presente. Ele está neste lugar. Ele tem o poder de nos convencer. Conforme a gente vai entendendo, nosso coração vai ardendo. É como aqueles discípulos que voltavam do caminho de Emaús, eles ali não tinham identificado Jesus ainda, mas o coração ardia. E eu creio, em nome de Jesus, que o teu coração está ardendo. Só que parece que quando a gente sai ali fora, o sistema não sei. Aí vai nos deixando, pastora, não é que vai apagando a certeza que a gente tem, mas o negócio vai ficando meio nebuloso. Então você repete para a serpente de novo: não me falta nada. Pode parar com essa historinha de que falta, porque não falta. Eu tenho Jesus. Eu nasci de novo. Eu tenho Jesus. Gente, a luta é diária. Porque o sistema é diário também. A pressão é diária. A palavra não nos diz quando é que a serpente ia ali no paraíso. Eu acho que não ia todo dia, não. Mas Deus ia todo dia, gente. Todo dia. Conversar com a criatura. Olha que privilégio. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está disponível para conversar com você todo dia também. Quando o negócio ficar meio nebuloso, quando essa voz começar a ficar mais altiva na tua mente, que te falta algo, conversa com o Senhor. Fala com Ele. Que Ele vai te trazer a clareza e Ele vai trazer à tua memória o que você está ouvindo aqui nessa manhã. Se você nasceu de novo e tem Cristo, não te falta nada. Você já tem tudo. Igreja, vamos falar de um homem que, se nós analisarmos a palavra, eu acredito que foi o homem que teve uma maior intimidade com Jesus quando ele esteve aqui na terra. A palavra nos fala muito do apóstolo João, não é isso? O discípulo do amor, o discípulo que esteve ali com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Oh, privilégio, hein, gente? Glória a Deus. E aí a palavra também nos diz que esse homem se entregou, se dedicou, pregou a palavra do Senhor, como todos aqueles que receberam o chamado. E aí, como é que foi o fim desse homem, gente? Esse homem já não tinha como calar esse homem, não dava para calar esse homem. Colocaram ele até num caldeirão de óleo fervente lá, o homem não morria, tinha que calar esse homem. Então, como não conseguiam calar, isolaram. Vamos isolar esse homem, levar esse homem para uma ilha, a ilha de Patmos. Colocou esse homem lá falando: agora acabou, agora não tem mais como esse homem falar para ninguém. E a palavra nos diz também que João já era idoso. E no momento em que João está lá, gente, ele recebe a revelação do Apocalipse. E aquele homem que acharam que ia calar, aquilo que foi revelado a ele, nos trouxe, chegou até nós. Mas quando nós pensamos assim, né? Aquele homem está idoso, né? Jesus foi visitar João, né? Jesus podia facilitar ali, né? Dar uma vida, uma mortezinha melhor, um fim melhor, né? O que é um fim melhor para mim, para você? Jesus podia levar um negócio ali mais confortável, nos últimos desejos, né, gente? Já viu aquela história dos últimos desejos? Aí a gente quer transformar a vida melhor, né? Jesus podia levar um travesseiro, um negócio ali mais confortável. Ou então podia levar, sei lá, perguntar para ele o que ele gosta de comer, levar uma última refeição, assim, um negócio, né? Um agradozinho, né? No fim da vida, o homem não lutou tanto e tal. Gente, Jesus se revelou para aquele homem. Jesus deu àquele homem uma visão que não foi dada a nenhum outro homem. A visão de quem é Jesus. Entende como nós distorcemos aquilo que realmente tem valor?
o que aquele homem poderia receber no fim da vida, a maior recompensa, gente, ele recebeu a revelação, a presença de Jesus. Olha isso. Talvez se a gente... quando a palavra diz que a gente não sabe pedir, imagina, gente. Olha que fim. O homem estava ali isolado. O mundo não conseguiu calar aquele homem. Ele teve a revelação do Apocalipse. Ele teve a revelação de quem é Jesus. A presença do Senhor. Gente, ele teve o maior presente no fim de sua vida. A visão desses homens é diferente da nossa. E o Senhor te trouxe aqui para alinhar a tua visão com a visão do céu. Porque se nós continuarmos a olhar com a nossa visão humana, nós corremos o sério risco de nos frustrarmos e desanimarmos e achar que fracassamos e achar que nós não estamos no caminho certo. Igreja, o Senhor nos trouxe aqui hoje, nessa manhã, para nos falar do foco. Se errar o foco, se mudar o foco, muda o caminho. E a nossa esperança, a nossa boa vida é Jesus. Ponto. Não nos falta nada. Igreja, Mateus 19. Esse capítulo nos fala da história do jovem rico. Todos conhecem. Um jovem, onde Jesus ali está com seus discípulos, e o jovem se aproxima de Jesus, e o jovem pergunta ali para Jesus o que ele precisa para herdar o reino dos céus. Sim ou não? E aí Jesus fala dos seus mandamentos. E aí aquele jovem ali, ele já fala: Senhor, isso aí eu já faço. Eu sigo tudo isso aí. Só faltou falar, estou pronto. Jesus, como ele não olha como homem olha, e assim como ele fez com aquele jovem rico, ele faz comigo e com você. Olha o coração. Falou: só te falta uma coisa. Vende todos os teus bens e siga-me. Doa aos pobres e siga-me. Ou seja, gente, abre mão da boa vida para seguir o bom Deus. O jovem na hora se entristeceu. Gente, vocês acham que Jesus tinha problema com riqueza? Não. Depois a gente vê tantos homens que também foram usados por Deus, gente. Davi, Salomão. Tem até o pastor Cláudio Duarte que brinca. Tantos foram ricos, quando chega na minha vez tem que ser pobre. Não, gente. Deus não tem problema com isso, não. Desde que isso não roube o lugar dele no teu coração. O problema daquele jovem não era a riqueza. O problema daquele jovem é que a riqueza já havia tomado o lugar de Deus no coração dele. E para que ele pudesse seguir Jesus e entender que Jesus já é a boa vida, ele precisava abrir mão daquilo que ele julgava ser a boa vida. E aí, gente, qual foi a decisão dele? Ficou com a boa vida. Com aquilo que ele achava ser a boa vida. Com aquilo que muitas vezes nós somos levados a pensar que é a boa vida. Igreja, Jesus não tem problema nenhum com as tuas conquistas, pelo contrário. Mas não permita que as riquezas, os desejos do teu coração, o anseio, a busca desenfreada por uma boa vida te afaste do bom Deus, porque Ele já é tudo, e nada
que você venha a perder nesse mundo pode te frustrar a ponto de você se afastar dele. Porque nós vamos estar dando ouvidos para o diabo como Eva deu no paraíso. Eles tinham tudo, eu e você, nós temos tudo. Não nos falta nada. E muitas vezes, é dessa forma que nós vamos pregar Cristo para aquele que está lá fora. Nós nos preocupamos muito em falar, mas chegou a hora de nos preocuparmos em fazer, em sermos testemunhas do Senhor, discípulos de Jesus, aqueles que realmente entenderam o valor do chamado. Siga-me. O nosso Senhor nenhum momento se apegou a nada desse mundo, senão as almas. Igreja, Jesus não juntou nada. Jesus não enfatizou nada nesse mundo, senão ao Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a circunstância? Gente, não precisa nem falar, né? Não tinha conforto, não tinha essas historinhas de merecer. O problema é quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente merece, né? Igreja, vamos nem falar desse negócio de merecer, porque o que a gente merece mesmo era o juízo de Deus. Se não fosse pela graça, pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, filhos mimados, fica com essa história de que merece. Nós já temos muito mais do que nós merecemos. E a cada dia, igreja, nós precisamos nos disciplinar a sermos satisfeitos. A sermos satisfeitos. Glória a Deus pelo que você tem. Glorifica. Tira os olhos do que não tem e coloca naquilo que você tem. Mas entenda, acima de tudo que você tem, o teu maior tesouro, aquilo que te garante a satisfação, que vai te levar na caminhada até o fim, é a presença do Senhor. É ter Jesus, é ter Cristo. É um dia ter recebido o Espírito Santo de Deus. E Ele a cada dia, dando espaço, Ele trabalha para nos convencer disso. Igreja, não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que o Senhor nos trouxe nessa manhã aqui, para não nos deixarmos ser enganados. Para não ter a nossa visão distorcida com aquilo que realmente tem valor. Para nos explicar através da vida daqueles homens que chegaram até o fim, fiel a Deus, igreja, fiel a Deus, que não se deixaram seduzir por riquezas, por aquilo que é status. Não tenha a mente fechada. Talvez nós precisamos sair do nosso lado racional, sim, e pensarmos de uma maneira espiritual, sim, porque a nossa casa, igreja, nós somos peregrinos nesse mundo, a nossa casa não é aqui. Nós precisamos viver e pensar da forma que vivem e pensam lá em cima. Não vamos nos moldar com esse mundo. E é difícil, não é fácil. Mas o Senhor está nos levando para um lugar de descanso, igreja. Eu já tenho tudo. Agora é só sossegar aqui, buscar a presença do Senhor, me conformar disso, pedir a Deus por aqueles que ainda não têm esse entendimento e que as pessoas possam ver em mim um servo satisfeito, porque eu já tenho tudo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus.
soberano Deus e eterno Pai. Senhor, obrigada, meu Deus, por este momento, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Palavra essa que foi ministrada, Senhor. Mas eu tenho total consciência, ó Deus, que se o Senhor não vivificar, Pai, que se o Senhor não trouxer de maneira personalizada para cada coração, para cada alma que aqui está, Senhor. Pai, terá sido apenas uma palestra, ó Deus. Pai, nós nos envergonhamos diante de Ti, ó Deus. Pai, nós muitas vezes nos falta palavra diante de Ti. Então nessa manhã, Pai, nós simplesmente, Senhor, com toda a humildade, meu Deus, com temor e amor a Ti, Jesus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, ó Deus, para que o Senhor possa entrar. E se houver algo em nós, ó Deus, que temos amado mais do que a Tua presença, nós Te damos liberdade nessa manhã para expor, Senhor. Expõe, Senhor. Traz, Senhor, revela, ó Deus, no individual, aquilo que está no oculto, Pai. Aquilo que tem tomado o Teu lugar, Senhor. Aquilo que nós temos amado a mais a ponto de não enxergarmos, ó Deus, o quão precioso é o que nós já temos, a Tua presença. Senhor, nós não queremos viver como aquele jovem rico, Senhor, achando que já estávamos fazendo tudo, achando que por nós seguirmos os Teus mandamentos, Senhor, num modelo de religiosidade nós já estamos fazendo tudo. E se houver algo, ó Deus, dentro do meu coração, que eu ame mais do que a Ti, meu Deus, Senhor, não nos deixe viver enganados, Senhor. Não nos deixe entender o que o Senhor quer que entendamos hoje, no grande dia, Senhor. Porque aí talvez não vai dar tempo de nós nos consertarmos. Ajuda-nos a entendermos hoje e a corrigir, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós entendemos que existe uma oportunidade, existe um tempo para que nós possamos nos examinar, Pai, e clamamos para que esse autoexame, Senhor, seja com a ajuda do Teu Santo Espírito. Nós damos liberdade, Senhor, nós damos liberdade, Senhor. Pode olhar, Jesus, pode olhar, Senhor. E nos mostra, Senhor, nos mostra, Pai, o que tem nos feito andar acelerado, Senhor. O que tem nos feito, ó Deus, perder o sono. O que nos tem feito encurtarmos os nossos momentos de oração. O que nos tem feito andarmos tão cansados, tão sobrecarregados. O que nos tem feito, Senhor, achar que o tempo está tão curto. Ajuda-nos, Senhor, a focarmos, Pai, naquilo que vai nos levar a Ti. Senhor, nós não queremos errar o alvo. Nos ajuda, Pai, a entendermos que não nos falta nada. Pai, que nós possamos ser instrumentos Teus em momentos difíceis. Senhor, não nos deixe, Pai, não nos deixe prostrado em circunstâncias que nós não estávamos esperando, Senhor. Podemos até nos entristecer, mas em Ti encontramos força para seguir, Senhor. O viver contigo e o morrer contigo. Nos dê, Senhor, a visão do apóstolo Paulo. Nos dê, Senhor, a cada dia o presente que o Senhor deu ao apóstolo João,
a revelação da tua presença. É o que nós precisamos, Senhor. Ah, Jesus, eu intercedo, Pai, por cada irmão, por cada vida que aqui está, Senhor. E coloco diante de Ti, Pai, as nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos, Pai, tocha acesa, Senhor. Ah, Pai, nos envia, Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está nos tratando, Pai, para nos enviar. E assim como foi a vida do apóstolo Paulo, Senhor, que o nosso viver, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que muitos têm perdido, Pai, a credibilidade no falar, mas que o Senhor nos capacite, Pai, a não apenas falar, mas que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de servos. Ah, Senhor, com a certeza de que já tem tudo, tudo. E que esse tudo, Pai, que nós temos, eu creio que nós temos, Senhor, nós possamos levar para aqueles que hoje acham que não tem nada, que não são nada, Senhor. Nos capacita, Senhor, para sermos boca Tua. Nos capacita, Senhor, para que através das nossas vidas, das nossas atitudes, Senhor, nós possamos trazer almas para Ti, vidas para Ti, Senhor. Ah, Pai, que nós possamos honrar a confiança que o Senhor depositou em nós. Nos capacita, Senhor. O Senhor sabe como lapidar. Ah, Senhor, nós sabemos que existem talentos que o Senhor já nos entregou. Se nós não estamos sabendo usar, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai. Mas que nós possamos sair daqui para todos os dias responder a voz que fala que nós não temos, que nos falta algo. Que a nossa vida, que a nossa oração, que o nosso lar, que o nosso ministério, que a nossa família possa responder: não me falta nada. Toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada a Ti. Louvado seja o Teu grande nome. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por este amor que nos constrange, mas nos faz, Pai, prosseguir, porque o Teu amor, a Tua presença é o nosso combustível. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Amém. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Nós vamos ter o louvor agora, posso falar da oferta? Sim? Creio que sim. Gente, quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que nesse momento nós possamos entregar. E como eu sempre falo, gente, o momento do dízimo e da oferta aqui no nosso ministério, glória a Deus por isso, é algo muito natural e transparente. Porque nós entregamos neste altar aquilo que nós recebemos do Senhor. Por isso nós fazemos com alegria. E nós cremos no mover, no agir do Espírito Santo. Porque quando nós olhamos o quão muitas vezes aos nossos olhos é pequena a nossa semente, a nossa oferta, nós temos a certeza de que o nosso Deus que multiplica, o nosso Deus, Ele pega essas sementes que nós lançamos com alegria no seu altar e abençoa vidas. E faz com que esse ministério cumpra o propósito para o qual ele foi levantado. Esse ministério, igreja, é uma arca. E foi levantado por Deus, para que as pessoas pudessem encontrar um lugar de refúgio em meio às tempestades. E a minha e a tua colaboração é apenas um de acordo com aquilo que Deus já entregou para esse ministério. Que nós possamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que a gente não está falando de valor, a gente está falando de entregar com alegria.
sem a preocupação do que vai ser feito. Porque quem está à frente desse ministério é o Espírito Santo de Deus. Então Ele conduz e Ele sabe a necessidade. Eu vou estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Depois a gente já pode fazer a entrega e vamos passar para os recados e aí deixa o pessoal do louvor continuar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nesse momento, Pai, nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, aquilo que nós temos recebido de Ti, porque nós entendemos, ó Deus, que tudo que temos vem de Ti, Pai. Pai, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que envia clientes, Pai, é o Senhor que fecha os negócios, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, apenas para sermos, Pai, Senhor, instrumentos usados por Ti nesse ministério, Pai. Eu clamo a Ti por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor, por cada cooperador, meu Deus, por todos aqueles, Pai, que têm tido o privilégio e o prazer de entregar, de semear, Pai, porque eu creio que aqui é um campo fértil, ó Deus. Pai, que o nosso dízimo, a nossa oferta possa chegar, Senhor, com um cheiro suave e agradável a Ti, ó Deus. E eu clamo, Pai, por cada família, por cada lar, Senhor, por cada emprego, Senhor, por cada funcionário autônomo, ó Deus, para que nunca venha a faltar a provisão que vem de Ti, Senhor. E que nós possamos entender em todos os momentos, jamais seremos autossuficientes. Dependemos de Ti, ó Deus. E obrigada, meu Deus, por esse dia, por esse momento, ter o que semear, ter o que doar. E se há alguém aqui, Senhor, que não tem, ó Deus, eu peço a Ti, Pai, para que o Senhor abra portas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Que o Senhor abençoe todas as ofertas depositadas nesse altar, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Podem trazer as ofertas, os dízimos. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos aos recados. Que lindo, gente. Ministério de dança. Jesus é a resposta. Gente, dia 6/12, às 19 horas. Venham. Gente, convida alguém. Sabe? Faz um convite. Faz uma propaganda. É lindo, vamos lá, vamos prestigiar. Venha, é algo diferente. Vamos conhecer. Quantos de nós, gente, já recebemos um convite desse? E muitas vezes até para agradar a pessoa que está convidando a gente. Aí a gente vai, quando chega aqui, entende que o convite era do Espírito Santo. E aí não sai mais, amém? Célula. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos 2 endereços. Na Ponte Rasa ali e na Penha. Igreja, a célula. Existem pessoas, momentos na vida que não tem forças. Não tem forças para vir. E aí, numa célula, a pessoa se encontra com Jesus. É algo assim, sabe? A pessoa se sente querida, fala assim, ó, eu não fui, a igreja veio até eu. Olha o cuidado, olha o amor.
Procure saber mais sobre a célula, gente. É uma bênção, é comunhão, é estar perto, é falar ali no tete a tete. É ali, às vezes, um espaço que a gente não tem no culto. Procure saber, gente. Coloca aí como um plano, um objetivo na sua vida. Eu vou conhecer um pouquinho mais sobre a célula. Nosso grupo de intercessão aqui, pastor Rogério, pastora Kátia, Juliana, a Deise, o Marcos. Procura saber um pouquinho mais sobre a célula. Tenho certeza que você vai gostar. Ensino bíblico. Ah, gente, eu sou suspeita, né? É uma bênção. Tem sido uma bênção, igreja. Tem ultrapassado as nossas expectativas. Tem realmente, o Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem revelado mistérios que são inexplicáveis. Eu faço o convite, vem. Aí você vem. Aí se você não gostar, você não vem mais. Mas vem. Vem conhecer. Dá uma chance. Todo domingo, com exceção ao último domingo, às 8 da manhã. Vem conhecer. Tem mais? Dia 22 de novembro, Go Deep. É o último do ano, gente? É o último do ano, gente. Igreja, dá tempo. Vem. Quem já veio, eu não preciso nem falar muito. Mas quem ainda não veio, e é o que eu falo, gente, nós temos aqui um grupo de jovens, mas o Go Deep não é só para jovens, gente. A intenção é aquele negócio ali, aquela, sabe? Massa, aquela pegada mais jovem. Falou, pastora, falou, não falou nada. Gente, convida um jovem. Deixa Deus te usar. Mas, gente, não convida por convidar. Convida com empolgação, sabe? Fala, ó, vai ser o último do ano, vamos lá, vamos conhecer. Fala assim, eu fui em todos, será que você não pode ir em um? Vamos comigo, gente, insiste. Chama um dia, chama outro, seja chato. Porque aí a pessoa vai falar, meu Deus, mas eu vou para ver se me deixa em paz. O que importa é vir. Traz, gente, traz. Amém? Acabou. Mas temos as nossas cestas de Natal. Igreja, eu creio assim, eu sinceramente, eu acredito que nós estamos agradando a Deus. Porque assim, ó, Deus levanta um ministério assistencial. E aí tem uma meta. E aí a gente fica contente demais quando bate essa meta, gente. Igreja, tem oração, tem empenho, tem joelho dobrado. A gente bateu a meta. Aí para o outro ano Deus aumenta a meta. E aí a gente fala, Senhor, o ano passado já foi difícil, e tem certeza que é para aumentar mesmo, é para aumentar. E esse ano aumentou a nossa meta, gente. Nos ajuda com as cestas de Natal. Mas sabe, não é porque é um período que todo mundo doa, não. Não é porque, Natal todo mundo fica bonzinho. Não. É o ano todo, gente. A gente tem aqui, ó, a nossa caixa de premissa. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas precisam o ano todo. Não precisa só no Natal. Mas, gente, sabe que as pessoas começam a perceber? Que nos pequenos detalhes não é feito por mão de homem, é por Deus. Que a pessoa pensa assim, olha só, Deus se preocupou de eu ter uma cesta de Natal. Gente, vamos fazer assim, ó, não para nos mostrarmos, mas para mostrar o nosso Deus. É nos detalhes, igreja. Ó, você não tem nada, de repente chega na sua casa uma cesta de Natal com panetone, com bolacha doce para as crianças, um negócio assim top demais. Aí fala, não, é Deus. É de Deus. Olha, tem gente que fala assim, ó, eu estava pensando em comer exatamente isso que vem na cesta. Seja instrumento de Deus. Não porque é Natal todo mundo fica bonzinho, mas porque eu e você, nós já temos tudo. Então vamos dividir o nosso tudo. Se empenha. Traz um pouquinho. Tem os itens lá no grupo da igreja. Cada um, gente, traz um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Mas, gente, o efeito em quem recebe vale muito mais do que palavras. Você fica
3 horas pregando para a pessoa. A sexta chega, já convence. Amém? Vamos pensar nisso, seja instrumento. Se planeja aí, vê o que você pode trazer na cesta de Natal. E aí, tipo assim, ó, traz aquilo que você gostaria de receber, entendeu? Traz aquilo que você gosta. Fala, não, se eu recebesse isso aqui, eu ia ficar muito feliz. A minha ia vir só doce, mas tudo bem. Amém? Nos ajuda, igreja. A meta não é de homem, a meta é do Senhor. Se Ele aumentou a meta é porque tem mais gente precisando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Que nós possamos sair daqui com a certeza, igreja, de que nós recebemos do Senhor o segredo que homens que chegaram até o fim descobriram na caminhada. Não se preocupe, não vive tomado pela ansiedade de conquistar uma vida boa, porque a nossa vida boa é Jesus. Que nós possamos sair daqui, não apenas com a teoria, mas com a certeza de que nós vamos conseguir viver essa palavra no nosso dia a dia. Que essa palavra tenha sido um alimento espiritual para nos levar longe, para nos fazer caminhar dias sem cansar. E para que possamos também ser bálsamo, ser combustível, ser tocha para reacender a chama, as chamas que pelo caminho se apagaram. Amém? Que possamos ir todos embaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.